Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. 15, 16 também. Quem já achou, diga amém. Diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém o quê? Verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de quê? De amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar de coisas que é muito importante para a edificação da nossa vida espiritual, minha, de vocês, de todos nós que estamos aqui nesta noite. Nós estamos aqui porque nós temos uma fé. Nós estamos aqui porque nós temos uma crença. Nós estamos aqui porque servimos a Jesus. Tem pessoas que já estão nessa fé há 20, 30 anos, 40 anos. Outros estão há um ano, há meses, começando agora. Mas o certo é que todos estão envolvidos numa fé, numa crença, numa confiança que nos traz até aqui e que nos faz servirmos esse Deus que nós nunca vimos, mas que sabemos que existe. Amém? E eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar exatamente das coisas que acabamos de ler ainda há pouco aqui. Falar com vocês sobre santidade, sobre estar acertado com Deus, sobre ser bênção. Porque quando você é bênção, quando você está acertado com Deus, você acaba influenciando a sua família. Se você é uma pessoa abençoada, uma pessoa que se deixou transformar por Deus, os teus filhos, eles não vão ser sequelados, não vão ter sequelas ou serem sequelados por causa de qualquer comportamento desajustado seu. Se você procura essa paz de Deus, se procura estar em paz com todo mundo, você não vai ter uma família cheia de confusão, cheia de briga. Os teus filhos não vão ser pessoas briguentas, que não primem pela paz, não primem pelo entendimento, porque sobre eles vem toda a influência que está sobre você. Um dia uma senhora veio me buscar aqui na igreja, ela ouvindo o programa de rádio, disse: pastor Paulo, eu não sou da sua igreja, mas o senhor pode vir fazer uma oração aqui em casa? Eu disse: vou sim fazer oração na sua casa. Ela disse: olha, eu preciso, porque o meu lar é um lar muito perturbado, aqui em casa os meninos são terríveis, os meus filhos, eles são desajustados. Ela falou assim, os meninos tudo pequenos, uns garotos mais ou menos de 8, 9, 10 anos, por aí assim. Era 2 meninos e umas 2 meninas, eu acho. E eu não sei o que é isso é uma perturbação na minha casa, não sei porque meus filhos são assim. Ela falando para mim. E eu quero que o senhor venha fazer uma oração aqui, que o senhor orando, de repente repreende toda essa influência ruim que está dentro da minha casa. Eu digo: eu vou sim. Ela me avisou, veio me buscar aqui, eu peguei e fui lá na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, que nós entramos, os meninos estavam em casa, não tinham ido para o colégio. E ela chegou já dando ordem assim: bom, olha, o pastor está aqui em casa, vamos ficar sossegadinho aí que o pastor vai orar em casa, vai orar com vocês para poder expulsar esses capetas de vocês, que vocês estão tudo encapetados. Tinha um menorzinho lá que era meio brabo. Eu não vou sair não, já ficou brabo o menino. Eu não vou sair não, tu vai sair senão eu vou te tacar a mão na cara. Vem, tu quer o quê? Está desafiando a tua mãe? Não sai. Aí ficou, e o outro se estribou para ali, o outro ficou estribado para ele. Eles começaram a murmurar, a reclamar, e para ela poder trazer para uma oração, foi a maior dificuldade, que os meninos não queriam vir. E eles não vinham, e batiam o pé, diziam: eu não vou, e ficavam churumingando, chorando, tudo revoltado. E ela estava a fim de arriar a mão em todo mundo para poder estabelecer aquilo que ela estava querendo. Eu olhei para ela e disse: irmã, vamos fazer o seguinte, isso para ela.
eu acho que é melhor nós não orarmos agora. Eu disse para ela. Ela disse, por quê? Porque eu acho melhor nós conversarmos um pouco. Eu falei para ela. Pelo que eu estou vendo aqui, o problema dos seus filhos é alguma coisa que eles receberam de influência da senhora. A senhora é muito braba, a senhora já veio aqui, já metendo pânico nos meninos. Eles estão tudo assustados com o que a senhora está falando aqui. Então não é assim. Eu acho que a senhora está entendendo a coisa errada. Eu acho que o seu problema não é um problema de oração que vai resolver o problema da sua casa. O seu problema está diretamente ligado à sua mudança. Agir diferente, porque esses meninos são o espelho daquilo que eles estão vendo em casa, com certeza. E eu comecei a conversar com ela, e ela foi me contar um pouco da história da vida dela com o marido dela. Eles viviam num conflito constante, eles se desentendiam por tudo. E ela me contou que ela estava pedindo para orar também, porque às vezes, quando eles se estranhavam, ele batia nela e ela batia nele, isso na frente das crianças. E ela me disse que na hora da raiva ele falava os maiores impropérios, falava as coisas mais horríveis para ela na frente das crianças. E eu disse, o problema aqui está diretamente ligado a uma necessidade de mudança real de Deus na vida de vocês. Vocês vão sequelar as crianças que já estão sequeladas, eles já são meninos totalmente desestruturados emocionalmente. A senhora chegou, falou, meteu pânico, um ficou bravo para ali, outro bravo para ali. Então o problema não é oração, o problema é mudança. Só pode fazer aqui 300 mil orações na sua casa. As coisas não vão mudar se a senhora não mudar primeiro. Por quê? Porque a senhora é a influência de todos eles. Nós somos praticamente a cópia dos nossos pais. Essa é a verdade. O que você é tem muito a ver com a família que você foi criado. Se o teu pai era desajustado, brigão, nervoso, agressivo, batia na tua mãe, com certeza você vai ter uma tendência muito forte de fazer a mesma coisa. E as pessoas aprendem com uma escola, a influência que a criança recebe. E eu fui explicando para ela essas coisas. Então percebemos o quê? Que quase a necessidade de mudança nossa, quando ela não acontece, é o gerador de todos os problemas às vezes que nós enfrentamos. O escritor dos Hebreus, ele estava querendo falar mais ou menos sobre isso. Os que escreveram esse livro aqui, que ninguém sabe quem foi que escreveu. Primeira coisa que ele disse é o seguinte: procurai a paz com todos. Diga graças a Deus. O que significa isso? Ele quer dizer que Deus não fez você para viver metido em confusão com ninguém. Deus não fez você para que você viva no eterno conflito com pessoas, que você viva em eterno conflito com a sua família. E que a proposta de Deus com respeito às mudanças na sua vida, para influenciar você, para fazer de você uma pessoa diferente, passa exatamente pelo fato de que você precisa aprender simplesmente a ter o equilíbrio de Deus, para poder se entender com todos, para poder ter paz com todos e para poder de fato conseguir estabelecer entre você e pessoas que te cercam uma convivência que não te maltrate, que não te estresse, que não gere sofrimentos para você, que não gere dificuldades para você. E esse princípio parte de você que conhece a Deus, de aprender exatamente o fato ou a atitude de ter paz com todos. Às vezes tem pessoas que não têm paz com ninguém. Ele é fácil de entrar em intriga, ele é fácil de entrar em contenda, ele é fácil de bater boca, ele é fácil para revidar, ele potencializa todos os problemas, coisas pequenas ele transforma num enorme de um conflito. E tem pessoas que às vezes têm exatamente essa tendência de criar esse tipo de coisa. A Bíblia chama isso de falta de inteligência. Hoje se sabe até que o nome disso se chama ausência de inteligência emocional. É aquela pessoa que não tem capacidade para poder administrar conflitos, é aquela pessoa que vive constantemente vivendo em situações de intrigas, de contendas, de desentendimentos, e que não tem a capacidade de ter uma atitude para poder estabelecer a paz entre todo mundo, para fazer com que as pessoas não briguem, pelo menos com ele. Por quê? Porque todo mundo sabe, diz o ditado popular, que só briga dois quando os dois querem. Mas às vezes nós não sabemos ter essa virtude, que é exatamente essa virtude de estabelecer paz com todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes nós somos de Deus, somos sim de Jesus, mas nós somos encrenqueiro. Somos encrenqueiro. Ficamos fazendo questão de coisas mínimas. Não primamos pelo entendimento, pela paz.
Nós achamos que a nossa arma principal é agredir na medida em que somos agredidos, é maltratar na medida em que somos maltratados. E isso vai contra todos os princípios do cristianismo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus Cristo procura dizer para mim, dizer para você, que se alguém te convidar para ir com ele 1 milha, vai com ele 2. E ele vai desistir de querer te atingir, ou de querer realmente criar uma situação para poder afetar você. Se ele te pede a capa, dá para ele também a camisa. E quando você toma essa atitude, você simplesmente desarma o outro lado, você desarma aquele que tenta te atingir, você desarma aquele que de alguma forma está tentando então te machucar. Ele não te machuca mais, porque não há uma reação na altura em que você está sendo atingido. E isso era muito ensinado por Jesus, porque quando você age assim, quando você reage dessa forma, você simplesmente está dizendo o seguinte: olha, o meu eu não prevalece mais em mim, o que prevalece em mim é os ensinamentos do Jesus que eu sirvo. Pode me agredir, mas eu não agrido você, porque ainda que eu tenha vontade, eu estou debaixo da graça, da unção e da direção que o meu Deus tem me dado. Diga glória a Deus. Que o meu Deus tem me dado. Então isso entra exatamente no sentido para nós termos paz com todos. Mas depois que ele falou sobre isso, para nós termos paz com todos, e foi o que ele disse: ou seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual nós não veremos ao Senhor, disse ele. Ele estava querendo mostrar para nós algumas coisas que são importantes: paz com todos, entendimento e santificação. O que é santificação? Quando a gente fala em santificação, a primeira ideia que as pessoas têm na cabeça é essa: bem, santificação é não pecar nunca, né? E santificação não é não pecar nunca. Você não tem como não pecar, você que está aqui nesta noite. Você não tem como não ter falhas, mas você tem como ser santo. Você tem como buscar santificação. Como é que você busca santificação? Se separando para Deus. Diga glória a Deus. É quando Deus consegue influenciar as suas atitudes, quando Deus consegue influenciar as suas ações, quando Deus consegue influenciar as suas reações. Alguém faz alguma coisa para você e a tua vontade é dar-lhe uma cacetada no meio da cara da pessoa que te machucou, mas você diz: eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque agora eu sirvo um Deus todo-poderoso, e o meu Deus diz para eu engolir essa aí, porque lá na frente Ele vai me honrar e vai me exaltar. Aí você pensa no que Deus falou para você. Você está me entendendo? Não vai fazer como aquela história que eu contei para vocês do meu irmão, que era diácono da minha igreja, que um dia um camarada foi na porta da casa dele ofender ele, ele ficou com tanta raiva que ele bateu tanto na cara do camarada que foi bater na polícia, porque ele quase quebrou, afundou o crânio e a face de um sujeito que foi provocar ele na porta da casa dele por causa de um problema do filho dele. Ele era diácono da igreja, foi bater na polícia, saiu até naquele programa que tinha em Manaus de a patrulha da cidade. Ele apareceu lá, um homem que quase que mata o outro, só que ninguém contou a história. Ele foi provocado para aquilo, foi uma armadilha do diabo. E ele era diácono da igreja. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei assustado. Eu disse: eu não vou nem na casa dele, que ele vai se constranger. Ele já deve estar punido por si mesmo pela coisa que fez. Eu peguei e deixei ele à vontade. Eu digo: quando ele sentir vontade, ele vem na igreja. Eu pensei comigo: ele vem e talvez me explique o que aconteceu. Um dia, depois de muitas semanas, ele com vergonha de vir na igreja, ele veio, me procurou: pastor, eu vim me procurar aqui. Eu disse: pois não, eu quero entregar minha roupa de diácono, eu não dou para ser diácono. Eu disse: por quê? Porque eu quebrei a cara de um cidadão ali. E até hoje eu estou procurando encontrar explicação porque eu quebrei a cara dele. Ele foi lá na porta da minha casa ofender minha família, e eu, em vez de tirar por menos e tentar resolver o problema que era com o filho meu, eu quebrei a cara dele. Eu disse: e aí, irmão? E eu estou tentando encontrar uma explicação porque eu quebrei a cara dele. Ele falou para mim. Ele pegou, parou, pensou: acho que eu já tenho a explicação. Ele me disse. Eu disse: qual foi a explicação que o senhor tem para dar sobre isso aí? É que no dia que o senhor foi me batizar, o senhor me assustou, me jogou dentro d'água e eu peguei e afundei. Mas quando eu afundei, a minha mão ficou do lado de fora, ela não afundou junto. Não, vocês estão pensando que é brincadeira? Ele falou exatamente isso para mim.
a mão ficou do lado de fora e a mão não batizou. E agora eu quero que o senhor me batize de novo, que eu quero afundar a minha mão, porque a minha mão que não era convertida, ele falou. A única desculpa que ele encontrou para poder explicar o inexplicável. Eu disse, não tem nada a ver com a mão não, irmão. Eu falei para ele, com a sua mão. Ele disse, não, pastor Paulo, ela não afundou na água. O senhor me assustou, eu caí e a mão ficou do lado de fora. Eu me converti todo, mas a mão não. Eu quebrei a cara do sujeito. Ele tentando encontrar uma explicação para a situação. Eu disse, não tem nada a ver com a mão não. O senhor tem que mudar mesmo. Eu falei para ele se esforçar, porque nessa área aí o inimigo vai bater sempre que ele perceber que o senhor é nervoso, ele vai acabar destruindo a sua vida. Se o senhor mata um indivíduo lá, o problema é que o senhor ia ter. Então a mudança de Deus faz com que você recue quando você às vezes tem aquela vontade de fazer coisas. E a santificação separa você para Deus. E quando você se separa para Deus, você vai deixar de ter nas suas atitudes muitas coisas que você tinha antes. Atitudes que você tinha antes vão deixar de existir. As práticas que você tinha antes vão deixar realmente de existir na tua vida. Por quê? Porque a santificação em você estabelece em você um novo estilo de vida. Diga glória a Deus. Uma nova maneira de viver. Então santificação é isso. Ninguém vê a Deus se você não se separar para Deus. Tem momento que você não vai acertar, mas se esforce para acertar. Diga glória a Deus. Se esforce para fazer do jeito que tem que ser feito. Estou com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer por causa do Deus que há em mim, que me segura e que não me deixa mais fazer aquilo que o velho homem fazia. Porque que agora eu não sou mais o velho homem. O velho homem que existia em mim morreu, foi sepultado lá do batismo, e agora que está aqui é o novo homem em Cristo Jesus. A santificação opera em você exatamente essas transformações e essas mudanças que faz você lutar contra si mesmo, que faz você negar-se a si mesmo, como disse o Senhor Jesus Cristo. E Paulo falando, ou seja, o escritor de Hebreus falando, ele foi discorrendo sobre o assunto e disse depois algumas coisas que eu acho interessantíssima. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Não procure fazer besteira que afaste você de Deus, ele está querendo dizer. Que lhe afaste da misericórdia de Deus. Se esforce para fazer a coisa certa. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. Que negócio é esse de raiz de amargura? É coisa que às vezes está na gente que a gente não tirou da gente ainda não. Às vezes as pessoas sofrem decepção, ficam armados contra todos, são enganadas, acham que todo mundo vai enganar. Às vezes tem pessoas que viveram um casamento, ou um primeiro casamento muito difícil, muito complicado, muito doído, com muito desprezo, com muita humilhação. A pessoa quando sai daquilo se torna a pessoa mais difícil do mundo. É difícil para se relacionar, é difícil para conviver, é difícil para se acertar com alguém. A pessoa se torna assim um saco de prego, é difícil de você pegar, tudo ele espeta, tudo ele machuca, porque às vezes ele vem de um relacionamento ou viveu algum tipo de situação que gerou nele toda uma amargura que fica ali arraigado e ele não consegue se largar daquilo, e ele simplesmente usa aquilo e transfere aquilo para a vida dele, nas suas questões, nas suas convivências, nos seus relacionamentos, e o que acontece, como diz o livro, aquela amargura que está nele acaba afetando outras pessoas que convivem com ele. Tem muitas pessoas que são assim. A palavra de Deus está dizendo para você arrancar isso de você, se você é desse tipo. Se você sofreu algum tipo de decepção, se você sofreu algum momento difícil na sua vida que te marcou, e você hoje é uma pessoa amargurada, o que é amargurado? Deriva de amargo, difícil de digerir, difícil de tomar, difícil de engolir. É quando a pessoa perde a doçura da vida, que a vida torna-se para ela alguma coisa insuportável. Nada é bom, tudo é ruim. Tudo ele reclama, ela reclama, tudo é difícil, ninguém presta, ninguém é legal, ninguém é bom, todo mundo é ruim. Ele nivela por baixo todas as coisas, ou todos os relacionamentos, por conta da sua amargura, por conta de tudo aquilo. São pessoas que vivem mal-humoradas, que vivem chateadas com tudo, que são rápidas para machucar, que são rápidas para agredir, que são rápidas para atingir pessoas que não merecem ser atingidas, para maltratar pessoas que não merecem ser
ser maltratados, para magoar pessoas que não merecem ser magoadas. Todo mundo que age assim tem uma raiz de amargura em si. Você vai ver o histórico, tem alguma coisa no passado que o transformou nessa situação de anomalia na forma de agir, na forma de realmente se comportar, na forma de se relacionar. O escritor do Hebreus falando, ele disse essa palavra que é muito interessante. Ele nos diz aqui que não haja alguma raiz, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, porque que raiz de amargura, a amargura perturba a pessoa. Toda pessoa que tem raiz de amargura em si, causada por alguma situação, são perturbadas, são descontroladas, são difíceis de conviver, são difíceis de se relacionar. E para essas coisas, a raiz tem que ser arrancada, diga glória a Deus. E às vezes para arrancar tem que haver perdão, a pessoa tem que aprender a perdoar, tem que entender que se de repente as coisas não saíram do jeito como ele esperava, não quer dizer que ele não vá prosseguir e para poder realmente viver uma nova situação e obter novas oportunidades. Saber que às vezes os momentos difíceis que você viveu, você vive os momentos difíceis agora, mas lá na frente Deus tem coisas novas, vão surgir outras possibilidades, onde você vai viver coisas melhores do que você não conseguiu viver. O tempo cuida dessas coisas quando nós permitimos. Hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil que o pessoal que gosta de futebol está vivendo um momento de trauma, né? Está todo mundo traumatizado. A nossa nação, porque todo mundo que gosta de futebol, perder de 7-1 é um negócio assustador. Mas nós já vivemos outras situações ruins. O Brasil perdeu uma Copa em 1950 no Maracanã para o Uruguai. Mas depois dessa Copa, tem até um comercial saindo. O Brasil ganhou a de 70, ganhou a de 62, de 70 e de 2002, não é isso? E foi ganhando outras Copas mais. Aquilo ficou para trás, ficou esquecido. Só quem lembra são os uruguaios. Mas o brasileiro não está nem aí. Por quê? Porque a vida continuou e no prosseguimento da vida, outras vitórias, outras conquistas eles conseguiram. Como vai acontecer agora? Na vida nossa não é diferente. Você perdeu de 7-1 na vida em algum momento? Espere que lá na frente você pelo menos tem uma vantagem. Você tem do seu lado um jogador que te ajuda muito e que vai te fazer vencer todos. E lá na frente você vai ganhar de 10-0, porque você tem um Deus que está do teu lado para poder te ajudar nas dificuldades e nas vitórias. Você está me entendendo? A vida continua. O que você não pode é ficar amargurado, ficar uma pessoa difícil, ficar uma pessoa complicada. Mas você tem que estar envolvido com Deus, tem que estar envolvido com Jesus. O que foi ruim passou, o que não foi bom ficou para trás. A Bíblia diz, a palavra afirma que o nosso Deus tem sempre coisas novas para a nossa vida que estão saindo à luz. Se foi difícil hoje, vai ser melhor amanhã, porque você tem um Deus que cuida de você e que pega os momentos difíceis da sua vida para te dar experiência e para te fortalecer mais, para que tu tenhas outras vitórias dadas por Ele. Você está me entendendo? Então, raiz de amargura, não permita isso na sua vida. Não seja uma pessoa difícil, não seja uma pessoa amargurada, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa problemática. Não seja isso. Seja de Deus, separado para Deus, que se preocupe com a paz, que esteja em paz com todo mundo, não vivendo uma vida em litígio, uma vida em contenda, uma vida em confusão, uma vida em briga. Por quê? Porque isso tira de você a oportunidade de ver a Deus, porque a Bíblia diz que sem paz e santificação ninguém vai ver Deus, segundo o que nós lemos aqui no trecho da palavra de Deus. Ninguém vai ver Deus. E ele veio falando, chegou a comentar sobre o Esaú, sobre o Saul, aliás. Ele disse: olha, Esaú, não é o Saul, é o Esaú, a gente confunde os dois nomes. Não vá fazer como Esaú, que não valorizou as coisas de Deus, que trocou a bênção dele por um prato de lentilha.
Valorize o que Deus tem dado para você. Amém? Procure valorizar. Valorize esse Deus que um dia te chamou, lá de onde você estava e disse: eu te amo, eu quero você para mim. Tocou no teu coração, você se tocou pela palavra dele, pelos ensinamentos dele e veio para ele. Valorize isso, porque ele te chamou para fazer de você uma pessoa abençoada, uma pessoa diferente. Valorize todas essas coisas. Valorize o que Deus tem te dado. Valorize as conquistas que Deus tem dado para você. Nas mínimas coisas, procure valorizar. Não abra mão de bênçãos que Deus coloca na sua vida, como fez Esaú. Valorize as bênçãos que Deus tem te dado, porque diz a palavra de Deus que na medida em que você faz isso, você começa a viver aquilo que a Bíblia chama de vida abundante. Vida abundante. Você passa a viver experiências com Deus que vão fazer de você uma bênção, mas não só de você uma bênção, mas o permitir de Deus agir em sua vida, a permissão de Deus transformar você, vai fazer com que seus filhos cresçam, sejam bênção para você e não sejam sequelados lá na frente, cheios de sequelas por conta de atitudes suas, por conta de comportamento seu, pela falta de Deus nas suas ações, mas serão meninos bons, influenciados pela bondade de Deus que está em você. Então tem coisas que tem que começar pela gente. Tem bênção que nós só vamos receber se nós permitirmos a mudança de Deus em nós. Sermos mudados. Eu sou da igreja, mas o meu problema não é compromisso com a igreja, porque na igreja você vem 2, 3 vezes por semana. O meu compromisso é com Deus que eu sirvo. Eu quero que as pessoas que me olhem saibam que eu estou comprometido com Deus que eu sirvo. E a forma que eles vão me ver é que eu primo pela paz, primo pelo entendimento, não sou cheio de confusão, não sou cheio de briga, não sou encrenqueiro, não sou daquele tipo que fico dando rasteira em cobra por qualquer coisa, não, estou tentando viver a minha vida com Deus pela influência que Deus está me dando. E quando você realmente faz isso, que você prima por essas coisas, o escritor de Hebreus diz que você consegue aquilo que a Bíblia chama de paz e a pureza dos seus atos. Então pensa nisso. Hoje nós estamos numa santa ceia. Todos nós estamos aqui porque a gente quer melhorar. Nós queremos melhorar com Deus. Peça essa melhora, porque na medida em que você melhora, juntamente com essa melhora, as bênçãos são derramadas e as promessas do nosso Deus são confirmadas sobre a sua, sobre a minha e sobre as nossas vidas. Amém? Portanto, pensa nisso e que Deus nos ajude e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez trouxemos uma palavra de fé para o seu coração. Espero que Deus tenha te abençoado, te fortalecido e te ajudado. Se você quiser entrar em contato conosco, para mim vai ser um prazer poder responder o seu e-mail, responder a sua mensagem de texto. Mensagem de texto você passa para o nosso celular. O DDD é 98 e o telefone é 81 11 0198. Então nos envie um e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com. Eu vou ter um prazer imenso de poder conhecer você através desses meios de comunicação e poder abençoar a sua vida, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora por essa pessoa que me assiste neste momento. Que seja essa vida abençoada, fortalecida por Deus, que o Senhor Deus repreenda todo o embaraço, toda dificuldade, todo o atrapalho, toda a luta que porventura essa pessoa esteja enfrentando, esteja passando, que os milagres de Deus alcancem essas vidas. Repreende toda a perturbação do lar, tudo aquilo que tem atingido essa casa, essa família, seja repreendido esses males, que essa pessoa seja abençoada, vitoriosa e sustentada por Deus, no nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Muito bom ficar junto com você através do nosso programa. Esperamos você numa próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia
a imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,